A gente sabe o quanto que é primordial, importantíssimo o aleitamento materno. Ainda mais nessa Semana Mundial do Aleitamento Materno, que é um momento que você deve se conscientizar ainda mais. Tem mulher que acha que o leite é fraco, então há necessidade de acrescentar leites engrossados e tudo mais. Hoje o Dr. Moisés Tinsiski, que é pediatra e homeopata, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cátia. Eu acho que não existe mulher com leite fraco, existe? Não, não tem. Não tem leite né? forte ou leite fraco, você tem muito leite ou pouco leite. E existem condições que a gente sempre tem de tentar aumentar a produção do leite quando é necessário. Porque às vezes é muito mais a ideia de que é pouco leite. E porque acha que mamou pouquinho ou porque o seio não enche tanto quanto eu imaginava que ia encher. Tem gente que imagina que o seio vai aumentar 4 números de sutiã e não acontece tanto. E passa a falsa impressão de ser pouco leite. Mas quanto mais o bebê mama, mais o corpo fabrica leite, não é assim que funciona? Isso é verdade. Isso é o hormônio estimulado pela sucção do bebê. Para isso o bebê precisa sugar direitinho, ele precisa aprender a parte dele. E se ele não sabe sozinho, a gente precisa ajudar a ensinar. Se passou muito aquela ideia de pegar o bico, não pode pegar no bico. É a auréola, né? É a areola inteira. E o bebê precisa ter o lábio inferior e o lábio superior abertos para abocanhar mesmo e fazer o movimento todo com a boca e a língua. E para isso precisa estar na posição adequada. Os primeiros dias são essenciais para a saúde do bebê, da vida todinha, né? Muito importante porque o leite que sai na fase inicial é o colostro. E o colostro ele é em menor quantidade. E a mãe fica insegura achando que o bebê não está mamando. Mas ele é muito rico em anticorpos, em proteína, ele é suficiente para aquilo que o bebê precisa naquela fase inicial. Para isso, a mãe precisa chegar nessa fase segura, tranquila, sabendo exatamente o que ela quer, sabendo que vai contar com o apoio da família para esse estímulo. E aí, nada melhor do que essa semana, que é comemorada todo ano, essa já é a 20ª Semana Mundial de Aleitamento Materno, foi criada em 1992 e no Brasil desde 1993. Na verdade, é muito mais como um alerta, vamos falar sobre aleitamento materno. E se escolhe um tema, mas nunca deixando de falar sobre todos os outros temas que são referentes ao aleitamento materno. E o tema dessa semana, desse ano? O tema desse ano é Comunique-se, aleitamento, uma experiência em 3D. 3D na ideia de informação. A terceira dimensão que é dada é da informação. Então, aproveitar onde é que a gente encontra jovem hoje? Na mídia social. Então, Facebook, YouTube, Twitter, aproveitar esse mecanismo para divulgar a informação que é ali que estão os jovens que estão começando a ter a vida de casado e chegando à época mais adequada de aleitamento. Além disso, você hoje está colaborando muito com isso, os meios de informação, divulgando a respeito do aleitamento materno. Onde a gente puder falar, com quem a gente puder falar da importância do aleitamento materno, exclusivo até o 6º mês de vida. Quer dizer que até 6 meses de vida... Nem água. Nem chazinho para cólica. Nem chazinho para cólica. Nem Nada. suquinho. Nem coxinha de frango na mão, que a mãe adora ver, pegando, não vê a hora de pegar aquela coxinha para ficar chupando a coxinha. Não. Nada. Até Bolachinha, o 6º mês. Nada. Até o 6º mês, só leite materno. É suficiente, é o necessário, é o que o bebê precisa. Mas aí a gente sabe que, não muitas mulheres, mas algumas, por vários motivos, não têm um leite para dar para os seus bebês. E aí o banco de leite materno, ele é uma saída importantíssima. E muitas mulheres têm sobra de leite, né, da mamada do seu bebê e podiam contribuir. E acho que a Regiane, mais uma vez, veio para contribuir aqui, porque a gente sabe da Luna, aquela princesinha, né? Tão linda, bonitinha, uma gracinha, boazinha, boazinha, boazinha. Agora, essa é uma atitude que muitas mulheres poderiam seguir. Verdade, verdade, porque a ideia que a gente acaba tendo que desfazer é a de que o zoo vai acabar e vai faltar para o dela. É bem isso, é depois da mamada, é o excedente. E quanto mais estimular, mais leite vai vir. E isso vai ser benéfico tanto para a Luna, no caso, e é benéfico para as outras crianças que têm necessidade, você vê, prematurinho em hospital, que teria um enorme benefício com leite materno e às vezes não consegue sugar e a mãe não consegue tirar, a gente tem condições de favorecer e até salvar vidas com esse leite.
A gente sabe quanto que as mulheres muitas vezes têm dúvidas. A gente vê isso constantemente, em todos os aspectos, mas em aleitamento materno mais ainda. Algumas perguntas surgiram aqui, acho que a dúvida de muitas mulheres pode estar passando pelo mesmo momento. A Viviane de Lima diz que está grávida de 14 semanas e pergunta como que ela pode preparar os seios para a amamentação sem ter problemas como rachaduras e dores. Então, Viviane, isso tudo vai acabar sendo melhor orientado durante as consultas de pré-natal. Tem que perguntar para o médico, O ginecologista, o obstetra, é o primeiro médico a poder orientar melhor para saber se o bico está invertido, se o mamilo tem o tamanho suficiente, alguns exercícios que podem ser feitos com moderação, não vai ficar raspando aquela buchinha toda hora, porque o estímulo da buchinha produz uma substância no mamilo que ajuda posteriormente a não rachar, mas o excesso desse estímulo vai acabar rachando mais. Então é importante que tenha essa orientação, que receba essa orientação durante toda a gestação. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, a partir da 32ª semana de gravidez, uma consulta com o pediatra. Para poder conhecer esse pediatra, essas dúvidas também devem ser retiradas nessa consulta e o pediatra naturalmente já começa a estimular e falar sobre a importância do aleitamento materno. Então, essas orientações com os médicos de forma mais adequada possível. No começo da nossa conversa, doutor Moisés, você falou da forma correta de se amamentar o bebê. Tem muita mãe que amamenta o bebê deitadinho, e bem deitadinho mesmo, bem na horizontal, parece para ele ficar mais à vontade. Aqui a gente pode, da forma inadequada, trazer consequências sérias para a saúde desse bebê também, né? Verdade. Se o leite não for do lugar certo, pego com a pega de forma adequada, por dentro a gente tem uma comunicação entre o nariz, a boca, o ouvido e a garganta. Então esse leite pode passar em qualquer um desses espaços. Aí o bebê engasgou. Nossa, coitado do bebê. Não, esse engasgo do bebê é a defesa que ele tem para esse leite não ir para o lugar errado. Aí ele tosse. Então é importante também se pedir essa orientação, se esses casos acontecerem, durante as consultas já com o pediatra, para poder explicar melhor quais são as posições mais favoráveis. Às vezes, por uma observação da mamada durante a consulta, que a gente olha e fala, puxa vida, se você ao invés de colocar o bebê dessa forma, colocasse o bebê sentadinho na sua frente, de frente para você, como se ele estivesse cavalgando a sua coxa, virado de frente, ele pega direto. Da forma correta. Mas olha só que coisa interessante. Ah, não, meu seio é muito cheio, então ele vai ser bom. Mais ou menos, porque para ele poder sugar direito, ele precisa abocanhar a areola. Se o peito é muito cheio, ele não consegue. Então, antes da mamada, detalhe bobo, tem né? que tirar um pouquinho de Tirar leite. um pouquinho, esvaziar um pouquinho, para que murche um pouquinho a ponta, para o bebê poder sugar e ter a pega adequada. Isso só tem um jeito da gente saber. Olhando, né? Se não olhar, como é que eu vou saber por que essa criança mama, não pega, não ganha peso? E às vezes pode ocorrer até esse não ganho adequado de peso. Um detalhe que é importante na consulta e o aleitamento materno é, com toda certeza, vamos dizer, talvez a orientação mais importante que o pediatra passe durante todas as suas consultas. A gente fala de aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, mas podendo utilizar o aleitamento materno até 2 anos de idade, desde que seja para mamar. O peito não não é fazer chupeta, né? Isso, senão acaba interferindo no sono da criança e da mãe. Mas as orientações médicas mudam de tempos em tempos. Quando eu tive os meus filhos, que faz um bom tempo, o ideal era que a gente desse 15 minutos num seio, 15 minutos do seio seguinte na mamada. Hoje em dia, alguns médicos preconizam que não, que a criança tem que mamar até esvaziar um seio para só depois passar para o outro. Isso é verdade? Verdade, porque a gente coloca de 10 a 30 minutos de cada lado, é tudo uma faixa. A ideia é que você tem um leite de começo e um leite de fim. Ele varia? Varia. Ele varia, o leite materno além de vir numa embalagem perfeita, que não precisa ir para a geladeira, não é Tetra Pak, não precisa guardar na geladeira. Muita gente gostaria de estar mamando agora ainda, a gente percebeu aqui no intervalo, né? Além disso, a característica específica, tanto da amamentação quanto do leite, vão favorecer esse bebê no seu desenvolvimento. Fica fácil mamar, não é complicado amamentar. Mas eu vou insistir num assunto que é fundamental. Esta mãe precisa ter condições de sossego, ela precisa ter ajuda em volta, porque se ela tiver que tomar conta da casa, lavar roupa, lavar louça,
cuidar do bebê, às vezes do outro irmão, e ninguém colaborar, a gente perde com certeza a chance que essa mãe teria de amamentar, porque ela vai estar cansada. Até aí pode ser, mas a gente vê também muitas mulheres que deixam de amamentar seus filhos porque acham que seus seios vão cair. Isso é A verdade. gravidade vai derrubá-los de qualquer jeito. Com o tempo. Com o tempo, E não vai? Com toda Então. certeza. Amamentar traz proteção para a mãe, diminui a intensidade, O a útero frequência. volta muito mais O útero rápido. volta mais rápido, diminui a frequência de câncer de mama, o bebê cresce melhor, melhora as suas condições imunológicas, a gente previne obesidade infantil, previne alergia alimentar, que são tantas coisas que a Sem gente falar na musculatura, tão importante prepara para facial, né? mastigar mais tarde. Então, o aleitamento materno levado até os 2 anos de idade, com uma introdução gradual dos alimentos a partir do 6º mês. Também não adianta chegar no 6º mês e dar feijoada Tudo para o de uma bebê. vez, é. A gente tem trabalhos aqui no Brasil mostrando a introdução de biscoito recheado, macarrão pré-pronto, em crianças de Nossa. 4 meses de idade. Macarrão pré-pronto? Lasanha descongelada. Porque sabe o que acontece? O bebê olha para você com uma carinha, parece que ele quer o que você está comendo. Mas, gente, como uma criança de 4 meses pode querer uma lasanha descongelada? É a hora que ela olha, ela fala assim, você quer um pouquinho? Você põe na boca do bebê e o bebê acaba experimentando aquele sabor novo. Sem falar refrigerante, né? Refrigerante, achocolatados, leite integral, que a gente só deve dar depois de 1 ano de idade. Engrossado com tanta coisa, né? Pois é, imagina, você acorda seu café da manhã e come seu pão com farinha, seu leite com farinha, seu suco com farinha, Você seu vai virar arroz, uma feijão. bola. E aí a gente tem um dos graves problemas, a maior epidemia não infecciosa que a gente tem no mundo hoje é a obesidade, que começa na infância. Uma dúvida que surgiu aqui da Verônica é a seguinte: meu bebê está com 5 meses e está sendo alimentado no peito exclusivamente. No meu caso aconteceu o seguinte: o leite não ficou disponível logo após o parto, ele veio após 5 dias. Estava quase enlouquecendo, achando que não teria leite. Isso é verdade? É a tal da pojadura do leite. Então, é o colostro até o 5º a 7º dia. Era leite? Era leite, só que é o colostro que ele é mais clarinho, mais amareladinho, menor quantidade, não enche tanto o seio. Na hora que a mãe vai sair aquele leite, do 5º ao 7º dia, a pojadura do leite, a queda, a saída do leite, pode dar até febre. Empedra, menino? Chega a empedrar. É. Então, por Dá exemplo, febre, aquilo que a gente comentou a respeito do esvaziar um pouquinho antes, é importante também que não sobre muito. Porque se sobrar, aquele leite pode não ter a saída adequada, pode empedrar e aí infeccionar. Então foi normal o que aconteceu com ela? Super normal. Keila diz o seguinte: gostaria de saber se existe leite fraco e quanto mais ou menos um bebê de 3 meses mama. O que devo comer também para produzir mais leite? Legal. Em termos de quanto mama, ainda não inventaram um peito transparente com graduação para a gente saber exatamente quanto cada bebê mama. Cada um é um, né? Ele vai mamar aquele tempo que ele julgar suficiente para poder espaçar a próxima mamada no intervalo de 3 a 4 horas. Mas tem criança mais esganada, Tem, não tem? tem os esganados, tem os mais preguiçosos. Mais tarde, você vai dividir essas crianças, vamos colocar assim, em 2 grupos. Os que comem para viver e os que vivem para comer. Os que vivem para comer são os esganadinhos, né? Qualquer hora que você der, ele está lá comendo. Esse você precisa tomar cuidado. Os que comem para viver, se você der a toda hora, ele vai comer sempre um pouquinho só. um pouquinho. E quando chega na hora de comer, ele não tem fome. Então, esse precisa de um intervalo um pouquinho maior. Tá. A produção do leite, em termos alimentares, é simplesmente uma alimentação adequada, uma alimentação equilibrada, que conste bastante frutas, verduras, legumes, proteína, carne, arroz, feijão, leite, água, líquido, enfim, é uma dieta equilibrada. Essa história que canjica, dá leite, cerveja preta. Principalmente pelo volume de leite. Você falou da cerveja preta, é um negócio interessante. A gente estava ouvindo a matéria a respeito de doação de leite. De preferência, até 10 cigarros. O ideal seria que a mãe não fumasse durante a gestação e nem enquanto amamenta. E nem não depois, tomasse né? álcool. E não tomasse álcool. Então a cerveja preta não é o ideal, né? O ideal é líquido, é volume de líquido. O que a gente sabe em relação à mãe de alimentação, que é interessante, é assim, 3 meses antes de engravidar, ácido fólico, para ajudar a formação do tubo neural do bebê. Nos últimos 3 meses de gestação, ômega 3, que você vai encontrar em peixes, e que você tem, que ajuda a fazer aqueles neurônios que se formaram conversarem um com o outro. Porque não adianta eles estarem lá e não falarem um com o outro. Então, né? Isso.
Então eles conversam entre eles, fazem a ligação da informação. Isso vai fazer com que o bebê tenha um sistema nervoso adequado. Outra coisa legal do leite materno, ele muda de sabor de acordo com o que a mãe come. Então, se a mãe comer salada, se a mãe comer fruta, mais tarde, quando esse bebê for experimentar esses alimentos, não vai ser uma novidade. Ele vai gostar? Ele vai ter mais facilidade de aceitar isso. Então, por isso que algumas crianças têm tendência a preferir alguns alimentos? Isso. Sem contar, por exemplo, que se eu, além de tudo, na hora de comer a salada, eu tenho ela à disposição na mesa e a família tem esse hábito, já com ela tendo comido durante a fase de amamentação, a chance dessa criança aceitar é muito maior. Mas existem alguns alimentos que dão cólica no bebê, tipo repolho, chocolate? Ou... Olha, comprovado não. Não existe nada, tem trabalhos científicos mostrando que não tem nenhuma relação. Porém, olha que interessante. Às vezes você faz um diagnóstico, a criança está mamando só o peito, a mãe só amamentando, aparece um sangramento nas fezes. Aconteceu uma vez, aparece o segundo sangramento nas fezes. Primeira suspeita que a gente tem, alergia à proteína do leite de vaca. Mas o bebê está tomando leite do peito. Mas a mãe toma. A mãe toma o leite de vaca. Então a primeira coisa que a gente faz nessa situação é suspender o leite de vaca da mãe, imaginando que suspendendo isso, depois de até no máximo 15 dias, pare esse sangramento. Se parar, essa mãe tem que ficar, enquanto ela está amamentando, sem tomar o leite. Ou seja, existem sim alimentos que atravessam a barreira do leite e que, através do leite materno, podem gerar algum desconforto na criança. Normalmente, o que a mãe teve de desconforto quando ela comeu. A criança vai ter também. A criança pode ter também. Outra dúvida aqui é da Leila. Tem uma bebê de 4 meses e meio, a Ana Carolina, a qual amamento. Volto a trabalhar daqui uma semana e minha bebê não quer pegar mamadeira de jeito nenhum. Esperta, né, a neném? Lógico. Já tentei com vários tipos de mamadeiras e bicos. Já coloquei o meu próprio leite na mamadeira e nada. Então, são duas coisas que não podem acontecer. A mãe tentar, vou testar agora, porque eu volto a trabalhar semana que vem, vou testar agora. Lembrar que cada vez que ela está testando, ela está deixando de dar o leite dela para dar mamadeira e outro leite. Então, enquanto ela estiver em casa, não tem que testar nada. É peito e pronto. Mas a criança, quando a mãe dá a mamadeira, ela sente o cheiro da mãe no peito da mãe? Essa é a segunda coisa que eu ia te falar. Acabei sua brincadeira. Acabou com a minha brincadeira. Que pena. Eu vou arrumar mais uma depois mas a segunda é essa. Dificilmente a mãe vai, a criança vai, o esperto. Dificilmente ele vai mamar o peito, mamar uma mamadeira cheirando o peito da mãe. Não vai. Então existem outras possibilidades. Então, primeiro, outra pessoa precisaria dar quando a mãe não estivesse presente. A outra questão que a gente pode tentar são os copinhos de transição, é dar de conta-gotas, é dar de colher. Não? Tentar não oferecer até a mamadeira, se for o caso. De repente tem crianças que realmente, até se adaptar na mamadeira, leva um certo tempo. Mas é importante oferecer. A mamadeira não é importante, uma vez que você faz um furinho bem pequenininho e a criança vai ter dificuldade em sugar esse leite, como no peito? O furinho tem que ser sempre pequenininho. Lembrar que, você imagina o seguinte, você tem um carro. Quando você tira uma lasquinha da tinta do carro, o que acontece? Enferruja. Se você tem o bico da mamadeira daquele jeito e você corta o bico, você perdeu a proteção contra infecções, contra bactérias dessa mamadeira. Então não pode furar já por causa disso. Segundo, o leite tem que ser, a mamadeira tem que ser de tal forma o bico que quando você vira, ela gota a gota. Cada vez que você vira, ela esguicha, esse leite vai cair no lugar errado, vai ser mal absorvido, não vai dar problema para essa criança. Então é importante que, se for dar mamadeira, além de tudo isso, que no primeiro ano de vida não se use o leite integral, se usem fórmulas lácteas próprias do primeiro semestre, segundo semestre, que são adequadas para a criança. Mas o ideal ainda seria que essa mãe, assim como a Rejane fez, ela tem condições tanto de doar, como ela tem condições também de armazenar esse leite dela em casa. Até um mês congelado. O banco de leite te dá toda essa orientação. Você liga para os bancos de leite hoje, inclusive no banco de leite onde nasceu seu filho, e eles te dão essa orientação como fazer para retirar, armazenar e reutilizar esse leite. Isso pode ser reutilizado tanto na mamadeira quanto no copinho. E o copinho também já acaba sendo interessante, porque também tem uma outra coisa, né? Essa mãe sai de casa de manhã, amamenta.
durante o resto do dia, ou o leite dela ou outro leite, de uma outra forma. E quando ela chega em casa à noite, amamenta de novo. E no final de semana, amamenta só peito. Então, ela pode continuar o aleitamento misto. Aí existem algumas outras questões que o pediatra precisa orientar a respeito de alguns suplementos que são necessários nessa situação. E a partir daí, não largar o peito, e o bebê vai agradecer muito. Porque ele vai continuar com o leite materno e a mãe vai agradecer muito, porque ela vai continuar olhando para a carinha daquele bebê, coisa melhor, né? E aquele contato que a gente sabe que aparece. E que é tão importante para a formação psíquica da criança também, né? Da criança, para a manutenção do vínculo familiar. Então, aquela família toda vai se beneficiar, e o pai, nós falamos do pai, não estamos falando do pai, não, o pai tá de lado, participa lá, o pai está lá junto, ao mesmo tempo favorecendo essa mãe a amamentar e dando condições para o bebê de ter mais essa vantagem, essa segurança toda. Então, o ideal, pelo menos, até o 6º mês, sem água, sem chá, sem absolutamente nada. Depois, introduzindo os alimentos aos poucos e mantendo, se conseguir, até o segundo ano. Até o segundo ano, isso previne obesidade infantil, isso previne alergia alimentar, que estão aumentando cada vez mais nos dias de hoje entre as nossas crianças. E lembrar da importância, né, de um bom pediatra, que você tenha confiança para que você possa expor os seus problemas e obter do médico a resposta. Porque, por mais bem intencionados que sejamos, nós não temos quem não tem, né, nenhuma faculdade de medicina própria para a gente poder dizer o que de fato é certo. E cuidado com, olha, eu não tenho nenhum problema com os colegas, enfim, a gente conversa muito, mas tem um concorrente que a gente não é muito chegado. É o Dr. Google. É o Dr. Google. Esse é triste. Né? O Dr. Google não atende telefone, não responde e-mail, não faz consulta. E mesmo assim o consultório dele é mais cheio do que o nosso. É impressionante porque todo mundo procura o Dr. Google. Então, legal, a informação é importante, mas vai bater, né, essa informação com o seu pediatra de confiança. Ele vai poder te orientar se aquela informação que você teve é adequada ou não. De repente tem coisas muito boas lá e que podem ser utilizadas que, como você tem um problema, você vai atrás mais a fundo. A gente busca as informações, mas alguma coisinha às vezes escapa e você pode até alertar e nesse alerta ajudar outras mães na mesma situação. Só para a gente encerrar, quando a mulher está amamentando, o uso de pílula anticoncepcional é permitido a partir de qual mês? É permitido a partir dos 45 dias, 2 meses, né? Existem alguns anticoncepcionais específicos que podem ser utilizados nessa situação. Que tem mulher que acha que amamenta não engravida. Bobeada. E outra coisa importante, o casal pode retomar a vida sexual a partir do momento onde os dois se sentirem confortáveis para isso. Antigamente tinha o tal do resguardo, a quarentena, no 45 dias tal. Assim, com 45 dias, a mulher se sentir confortável, o marido se sentir confiante, o casal tem um bom vínculo, não precisa esperar 6 meses, um ano. 6 meses, um ano? Não. Tem gente que espera tudo isso? Porque, de repente, se vira mãe, né? Você vira mãe e você não é mais a esposa. O teu compromisso é outro. Mas tudo, é um bom começo para você treinar isso tudo. Também acho muito legal. Porque senão depois os filhos crescem e aí... Pois é. Quem está do lado de você? O estranho, que você já nem lembra mais o nome dele. Não é mesmo? Verdade. Fica igual aquele comercial do carro, né? Não é mesmo? Nem lembro o nome da mulher mais. Bom, qualquer dúvida que você tenha, doutor Moisés, tem um site, você pode ir ali, também tem algumas informações legais, www.doutormoisés.com.br. Doutor Moisés Chensinski volta outras tantas vezes ao programa. Se você quiser sugerir algum tema, fique à vontade. mulheres@tvgazeta.com.br. Esquecemos de alguma coisa? Que é a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Isso, falando. Que é importante aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Acho que tá bom, né? Tudo, né? Tá bom. Mandar um beijo mais uma vez para a Regiane, para a aluna e deixar aqui, na verdade, um agradecimento por ela ter participado mais uma vez aqui do Mulheres, nesse nosso quadro, e vendo do quanto que é importante a gente falar do aleitamento, a gente falar de oportunidades que a gente tem de oferecer saúde aos nossos filhos, né? E de solidariedade, também que pela é o doação, exemplo né? que ela deu pela doação. É verdade, muito bom. Obrigada, viu? Imagina, Boa semana para você, bom trabalho, viu? Obrigado.